Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Vamos ler versos 1 a 6. Quarta mensagem dessa série, Novo Monte, Mesma Piedade. Novo Monte porque já falamos do Monte Sinai, dos 10 mandamentos, em outra série, mas agora vamos mostrar a conexão que Jesus Cristo faz no Sermão do Monte, agora outro monte, mas que está relacionada com os 10 mandamentos. Mateus 7, versos 1 a 6 diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também serão usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Os 10 mandamentos, como eu já disse outras vezes, eles apresentam os parâmetros para nós amarmos a Deus. Os 4 primeiros mandamentos falam disso. E para nós amarmos ao próximo, os 6 últimos mandamentos. Então a gente aprendeu na série dos 10 mandamentos acerca do amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos, e o amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos. No Sermão do Monte, Jesus não se apresenta contrário à lei e nem suplanta uma nova lei. Pelo contrário, no capítulo 5, que é um texto que nós já expusemos em anos passados aqui na igreja, ele fala que, o texto fala, Jesus Cristo fala que ele veio não para acabar com a lei, não para abrogar a lei, não para descartá-la, mas para cumpri-la. E esse cumprimento tem a ver com Jesus Cristo tornar a piedade dos 10 mandamentos ainda mais plena e mais abrangente. É por isso que no capítulo 6, quando eu preguei as 3 primeiras mensagens dessa série agora, eu relacionei com mandamentos diferentes. Eu falei que a hipocrisia, por exemplo, os primeiros 18 versos tem a ver com o 3º mandamento, porque nós não estamos tomando o nome de Deus em vão. Falei do dinheiro como outro senhor quebra do 1º mandamento. E falei também da ansiedade como quebra do 4º mandamento, do descanso no Senhor. E se o capítulo 6 faz relação com esses mandamentos ligados a Deus, agora no início do capítulo 7 a gente tem um texto mais focado no próximo. Então ele também está relacionado aos 10 mandamentos, e eu diria que ele está muito próximo, ou ele é uma aplicação do 5º mandamento. Aí você diz assim, 5º mandamento, pastor? Mas o 5º mandamento fala, honra teu pai e tua mãe, fala de alguém superior. Só que em nossos catecismos de Westminster, e alguns de vocês conhecem bem isso, lá tem uma aplicação que o pastor Jailson expôs na mensagem dele no ano passado, em que fala da nosso relacionamento não só com os nossos superiores e com os nossos inferiores, mas também com os nossos iguais. E no relacionamento com os iguais, a gente vê que tipo de tratamento a gente tem que ter. E esse texto é perfeito para nos corrigir numa falha no relacionamento com os nossos iguais. Então, é nisso que eu quero conectar com a piedade do Antigo Testamento. Jesus Cristo não está propondo uma nova piedade, mas uma piedade semelhante àquela que ele já havia ensinado por intermédio dos profetas, por intermédio das revelações do Antigo Testamento. Só que, quando eu falo mesma piedade, não pense que é a piedade que todo mundo está habituado. A piedade do Sermão do Monte é eminentemente contracultural. Eu tenho enfatizado isso, porque eu tenho compreendido como o Sermão do Monte, ele não propõe aquilo que nós estamos acostumados a ver, nem na sociedade, e nem mesmo dentro da igreja. Às vezes nós quebramos com paradigmas, e eu gostaria de apresentar hoje maneiras de enxergar esse tema como contracultural. Hoje nós vamos lidar especificamente com 2 versos muito emblemáticos, que quem é crente há algum tempo já citou várias vezes. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 1º, a gente vai lidar com esse. E o outro texto é de falar de jogar pérolas aos porcos. A gente usa muito esse verso, esse ditado, que está no versículo 6. Esses 2 textos emblemáticos, eles estão dentro de um contexto
E eu acho que eles são mal compreendidos, mas em como é que nós nos relacionamos com o próximo e avaliamos o próximo. E é disso que eu vou falar. Mas o que eu quero propor ao tratar do relacionamento com o próximo, e eu vou falar essa frase no início e eu vou voltar nela no final, é que o que Jesus quer nos ensinar é como é que nós honramos o próximo sem desonrar o Senhor. Repito, como é que nós honramos o próximo sem desonrar o Senhor? Então, deixa eu começar destacando que, em geral, nossa sociedade, ela é avessa a quase todo tipo de juízo. Para não dizer todo, quase todo tipo de juízo. Há uma aversão a juízo em nossos dias. A sociedade tem razões diferentes, e as razões dela são mais fáceis de refutar, embora sejam muito fortes na nossa cultura. Por exemplo, em nome da tolerância, hoje em dia, nossa sociedade abomina os que condenam alguma prática ou crença. Eles dizem que esse tipo de conservador, fundamentalista que você é algo retrógrado, atrasado na nossa cultura, tão para frente, não é? Agora olha que interessante, ela condena você por você não concordar com certa prática, com certa crença, mas ela não tolera juízo moral ou religioso. Pelo contrário, ela impõe seus padrões de moralidade e sua pluralidade religiosa. Ela também fala que o amor é o que importa. Você não ouve gente dizer isso? O que importa é o amor, gente. O importante é o amor. E o que me chamou a atenção ao pensar sobre isso nessa semana, é que amor sem julgamento é contrário ao que o próprio Deus faz. Deus não mostrou amor sem julgamento em Cristo Jesus. Portanto, o amor não é desconectado de juízo no nosso Senhor e Salvador, não é? Mas alguém poderia dizer assim, pastor, mas não é verdade que é importante amar, que amor é muito importante, talvez o mais importante? Então aí eu lembro de uma frase que eu li de um autor que foi muito, muito precisa. Ele diz assim, olha, quando a gente apresenta alguma coisa que é uma meia-verdade, isto é, ela não é uma verdade inteira, mas a gente a apresenta como a verdade toda, ela se torna uma inverdade. Meia-verdade apresentada como toda a verdade, na verdade é uma inverdade. Por quê? Porque é quando as pessoas enfatizam um atributo de Deus em detrimento do outro, deixando outros atributos de lado. E eu tenho percebido que esses problemas acontecem inclusive dentro da igreja. Então deixa eu dar algumas razões que a própria igreja apresenta para ser avessa a juízo. A primeira delas é que ela apresenta textos bíblicos, porque a igreja é assim, ó. A igreja pode seguir certos padrões, certas tendências da sociedade, mas ela nunca diz que ela faz porque a sociedade faz, porque isso aí é muito ruim. Então ela fala assim, não, eu não faço porque a sociedade faz, eu faço porque Jesus falou para eu fazer, não é? Mas a gente percebe às vezes certas tendências da sociedade marcando e uma leitura proposta pela sociedade para alguns textos bíblicos. Então, por exemplo, esse de Mateus 7, um dos mais citados. Não julgueis para que não sejais julgados, não é? Para a gente não fazer juízo. Mas tem outros. Uma história famosa, por exemplo, é a história da mulher que foi pega em adultério, no flagra. E o texto fala que os homens iriam apedrejá-la, como diz a lei, e Jesus Cristo diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Você conhece a história? Pois as pessoas pegam essa história para dizer, tá vendo? Jesus não julgou. Quem é você para julgar? Não é? Então, os textos bíblicos aparentemente apresentam uma razão muito forte para não julgar. Inclusive, a Bíblia, o crente, pelo menos, a pessoa cristã, ela defende que todo julgamento do próximo demonstra falta de amor. Você já viu gente dizendo assim? Olha, sabe o que eu acho ruim na igreja? É que a igreja não ama. A igreja não ama. A igreja parece que não cuida dos seus feridos. Já ouvi essa frase várias vezes, não é? Mas a Escritura fala assim, ó, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por quê? Porque amor não é inconsistente com repreensão, com correção. Então, não é verdade que juízo é completamente contrário a amor, ou expressão de falta de amor. A igreja ainda defende que julgar causa divisões. E normalmente, quem enfatiza isso, gosta de sacrificar a verdade no altar da unidade, isto é, em nome da unidade, sacrifica a verdade. Mas o próprio Jesus orou para que a gente tivesse ambas as coisas. Fôssemos santificados na verdade e fôssemos mantidos na mesma oração em João 17.
E o próprio Paulo falou à igreja de Filipos que eles deviam ser unidos na defesa da fé. Então ele está falando de unidade e verdade no mesmo contexto. Estou dizendo isso por quê? Porque eu acho que tanto a tendência da sociedade quanto da igreja de abominar juízo reflete um espírito individualista muito forte em nossos dias. Muito forte. Eu quero, com individualismo, eu quero dizer a ideia de a gente não querer se envolver na vida do outro. A gente ouve frase direto assim, cada um na sua, hein? Tá? Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. E esse espírito, no meu entendimento, perdeu o senso de comunidade que a igreja deveria ter. O pior é que há irmãos dentro da igreja que defendem esse tipo de exclusividade, ou esse espaço em que os outros não adentram. E ao revelar nossa individualidade, nós mostramos que a gente está longe do padrão das Escrituras. O que eu quero defender nessa manhã, como eu já disse várias vezes, é que nós devemos sim nos preocupar com o próximo. Nós não deixamos ele na dele. Nós temos que nos preocupar com o próximo. Então, quando a gente se preocupa com o próximo, o que significa não julgueis? Então, para dizer o que significa, eu primeiro preciso dizer o que não significa. Para a gente quebrar com alguns padrões errados de explicação. Quando Jesus fala assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, não julgueis para que não sejam julgados, o que ele quer dizer nesse verso 1, tão citado por cristãos? A primeira coisa que não significa esse texto não significa falta de discernimento moral ou doutrinário. Repito, ele não significa falta de discernimento moral e doutrinário. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mesmo texto que eu vou expor nessa manhã, estou expondo nessa manhã, Jesus fala, não julgueis, e depois ele fala assim, mas não lance pérolas aos porcos, e nem deem o que é santo aos cães. Quem são os cães e os porcos? Você sabe? Eu vou chegar no texto, mas para você saber você tem que julgar. Tem que haver discernimento. No mesmo texto que eu li, que Jesus fala para não julgar, ele pede que você discirna quem é cão e quem é porco. E a gente vai falar desse texto daqui a pouco. Mas não só nesse verso. Olha alguns versos mais adiante, versículo 15, do capítulo 7 de Mateus. Fala assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E aí continua o texto. Essa vai ser a última mensagem, vou tratar desse texto na última mensagem da série. Mas Jesus está pedindo discernimento. Isto é, cuidado com os falsos profetas, porque eles parecem ovelhas, mas na verdade eles são lobos. Está pedindo discernimento, está pedindo que haja algum tipo de avaliação crítica. Portanto, Jesus Cristo não é contrário ao discernimento. O Sermão do Monte inteiro tem a ver com discernir a religiosidade hipócrita da verdadeira religiosidade. Mas não só o Salvador disse isso. O apóstolo João fala, provai os espíritos. Por quê? Porque tinha falsos mestres entre eles. Paulo fala para julgar as profecias na igreja. Paulo várias vezes falou, cuidado em relação a falsos ensinos. E também disse, num texto bem conhecido, 1 Tessalonicenses 5, 21, ele fala assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não é? Então, a mesma escritura que fala não julgue, também fala julgue. Então a gente tem que entender em que sentido a gente não pode julgar. Mas certamente não significa falta de discernimento moral e doutrinário. Pelo contrário, a Bíblia ela enfatiza a importância de nós avaliarmos todas as coisas com uma cosmovisão bíblica. A gente não pode ser crente que não tem discernimento, que absorve qualquer coisa. Isso é sinônimo de infantilidade. É igual a criança que ainda está engatinhando e coloca tudo na boca. Comida e outras coisas que não são comida. Isso é infantilidade. Então quando a gente não tem discernimento e absorve de tudo, nós nos portamos como crianças. Então, certamente, esse texto, não julgueis, não significa deixar de ter discernimento. Pelo contrário, o discernimento nas Escrituras, ele não só é legítimo, ele é obrigatório. A Bíblia pede que eu e você tenhamos discernimento. Segunda coisa que não significa, esse verso primeiro, não significa isenção de disciplina. Curiosamente, esse é um dos textos mais usados pelas pessoas que não gostam dessa ideia de igreja disciplinar. Fala assim, sabe, eu sou contra.
Sou contra porque eu acho que quem julga é Deus. Não julgueis, a Bíblia fala. Jesus falou, não julgueis. Então, quando as pessoas defendem a ideia de não ter disciplina eclesiástica, elas não ouvem tudo que Jesus disse. Lembra que eu falei, quando você fala meia verdade como sendo toda a verdade, você fala uma inverdade. Na verdade, o próprio Salvador disse em Mateus capítulo 18, que se um irmão pecar contra ti, você vai arguí-lo, tu e ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, você continua insistindo. Você não disse, já fiz a minha parte. Você insiste, traz uma ou duas pessoas para que por 2 ou 3 testemunhas ele seja demovido do seu erro. Se ele não se arrependeu, você não desiste dele. Você diz a toda a igreja. A ideia progressiva do texto de Mateus 18 é de que disciplina é algo muito saudável na igreja. Portanto, o não julgueis de Jesus não tem nada a ver com não disciplinar. Pelo contrário, nós precisamos exortar os irmãos. Não podemos fazer vistas grossas a quem está em pecado. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava distante, escreve à igreja de Corinto, dizendo, tem um irmão entre vocês que está dormindo com a esposa do seu pai, e eu já o sentenciei. Ele está distante, mas ele fala, eu já o sentenciei. E ele exorta a igreja a tomar providências. Ele está fazendo uma espécie de juízo aí. Por quê? Porque o comportamento era nitidamente contrário às Escrituras. Então, certamente, não julgar não significa que a igreja não pode ou não deva exercer disciplina eclesiástica. Pelo contrário, você como irmão deve isso ao próximo e nós como liderança também de conduzirmos a igreja em caminhos de santidade. Então, o que é que Jesus ensina? O que ele quer dizer por esse não julgueis? Então, o que Jesus repreende nesse primeiro verso, na verdade até o verso 5, é um espírito condenador. Jesus Cristo repreende um espírito de censura, exageradamente crítico, que fala de forma grosseira e orgulhosa a respeito do próximo. Lembra que Filipenses 2:3 fala assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. Quem julga da maneira que Jesus condena, não considera o outro superior, é o contrário, ele se considera superior, ele se eleva à posição de Deus. E por isso julga como se fosse o próprio Deus. Jesus está reprovando o espírito de condenação com o qual nós avaliamos as pessoas. Às vezes nós já a condenamos, nós já a sentenciamos sem termos condições de fazer. E o que eu aprendi estudando esse texto nessa semana é que o próprio texto grego já nos dá uma dica para dizer que esse erro é muito comum. A construção grega é como se fosse assim, parem de julgar. Não é não julgueis assim, tipo, eu sei que você não julga, viu, mas não julgue, tá? Não, a ideia é, pare de julgar. Pare de julgar, vocês estão julgando. Jesus está aqui repreendendo algo que é comum. Eu li um autor que sabiamente disse assim, que o problema de a gente enxergar esse erro como comum em nós, é porque ele vem sob o disfarce de zelo pelo que é certo. Então quando eu critico, eu sou zeloso, sabe, pastor? Não julgueis. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ter zelo, a verdade. Então, se por um lado eu falei antes de que nós não podemos deixar de avaliar as pessoas e não devemos sacrificar a verdade no altar da unidade, por outro lado, às vezes, sob o disfarce de zelo, nós temos um espírito condenador. E eu vejo várias maneiras, eu quero dar alguns exemplos aqui, das formas em que nós julgamos o próximo. Não é? Às vezes nós somos precipitados no falar. Quantas vezes você falou antes de chegar o tempo próprio, antes de ter todos os dados, você é pronto em falar? Parece que a língua não tem freio. E a Escritura fala que ser precipitado no falar é terrível. Provérbios capítulo 29, verso 20, tem um ditado, um provérbio muito bonito. Diz assim, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Ser precipitado no falar é terrível. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Às vezes nós cometemos esse pecado julgando o que nós desconhecemos. Eu falei na liturgia que nós julgamos motivações. E o texto de 1 Coríntios 4 que a gente leu, mostra que nós não temos condições de enxergar motivações. Mas quantas vezes você sabe que a pessoa está pensando isso? Você sabe que ela quer isso. Eu
Eu não estou dizendo que a gente não possa ter evidências que apontem para isso, mas às vezes nós somos muito precipitados e achamos que nós entendemos mais o interior das pessoas do que nós de fato compreendemos. Nós também pecamos quando nós usamos palavras que não edificam. Efésios 4 fala da palavra que não edifica como sendo muito destrutiva. Às vezes a gente erra no tempo de falar, não é? No tempo de falar. A gente não fala na hora certa. A gente não escolhe com prudência o momento de falar. E às vezes a gente erra no ambiente para criticar. A gente não distingue, por exemplo, um assunto particular de um assunto público. São várias as maneiras que nós pecamos com esse espírito condenatório, esse espírito de quem não tolera comportamento diferente do outro. Eu li um trecho do livro do autor Jerry Bridges, chamado Pecados Intocáveis, e ele fala sobre o espírito de julgar. E ele diz algumas coisas muito interessantes. Ele fala assim, quando ele era mais novo, e nós conseguimos nos identificar com isso, porque talvez você que é evangélico há algum tempo já tenha vivenciado isso. Quando ele era mais novo, ele falou que era muito comum ouvir gente condenando outros por causa de roupas, ou por causa de estilo musical, ou por causa de bebida alcoólica. E aí ele fala desses assuntos por quê? Porque o que ele quer dizer é o seguinte: quando nós entramos em algumas áreas em que nós dizemos além do que as escrituras dizem, nós assumimos um espírito condenatório, um espírito de juízo condenado por Jesus, repreendido por Jesus Cristo. Quando nós falamos além do que as escrituras falam. E aí ele pega um texto muito interessante. E aqui eu quero que você e eu aprendamos com isso. Porque quando a gente lida em áreas chamadas de áreas da liberdade cristã, em que a Bíblia não diz que é pecado, mas que você precisa ter cuidado, moderação, prudência. Então, esses são exemplos que eu citei aí, que estão dentro dessa esfera de prudência, de cuidado, de moderação. Paulo tem um texto muito interessante em Romanos 14, e esse autor que eu falei, o Jerry Bridges, ele usa esse texto para dizer assim, olha como Romanos 14 é uma palavra sábia de Deus, porque lá o problema era o seguinte, tinham pessoas que criticavam as outras por causa de duas razões, por causa de comida e por causa de dias sagrados. Então, quando eles criticavam por essas duas coisas, tinha um grupo que ele chama de fracos. Os fracos são aqueles que acham pecado comer determinadas comidas, ou não obedecer determinados dias. Esses são os fracos. E ele, Paulo, se considera no grupo dos fortes. Ele não tem problema com essas comidas. Mas só que forte e fraco não é para você falar assim, eu não tenho problema com isso, eu sou forte. Porque Paulo fala assim, quem é fraco julga o forte, e quem é forte despreza o fraco. Ambos cometem juízo. Ambos caem no pecado repreendido por Jesus em Mateus 7. Se você julgar com essa medida, você também vai ser julgado nessa medida. Mas não pense que é julgado por pessoas. Aqui o texto aponta para o juízo de Deus. Deus nos julga, e no entanto ele foi misericordioso para conosco. Lembra que Jesus contou a história, aquela parábola do credor incompassivo, que é aquele homem que tinha uma dívida incalculável. 10 mil talentos era um montante que nenhum homem normal tinha. Era um número assim, absurdo de dinheiro. Não sei nem como ele poderia ter gastado. É uma hipérbole, Jesus está exagerando. Um homem tinha uma dívida de 10 mil talentos e o monarca, o rei, aquele grande homem da sociedade para quem ele devia, o perdoou. Aí alguém devia a ele coisa pouca, alguns denários, e ele botou esse homem na prisão, ele botou esse homem sob reprovação. E aí Jesus conta essa história para dizer que quem julgou assim o outro, sem ter considerado a misericórdia anterior demonstrada a ele, é passível de juízo. E eu creio que esse é um ensinamento importante para a gente. Por quê? Tiago 2,13 fala que a misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Só que quantas e quantas vezes nós nos relacionamos com o próximo baseados não em misericórdia, mas em justiça. O que Jesus está advertindo você é, se você quer tratar os outros com justiça, então prepare-se. Eu vou tratar você com justiça também. E ser tratado por Deus com justiça é pavoroso.
É por isso que Jesus, no próprio Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, ele fala que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que ele quer dizer é, se você foi alvo da misericórdia, você precisa tratar os outros com misericórdia. Se você tratar os outros com justiça e julgá-los baseado em padrões de justiça, você deverá ser alvo de condenação da parte de Deus. Tem segunda razão pela qual Jesus Cristo reprova esse espírito condenatório, e esse está nos versos 3 a 5. Essa segunda razão, que é o problema da hipocrisia. Veja lá. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus usa novamente aqui uma hipérbole. Ele está condenando um novo tipo de hipocrisia. Ele já falou de hipocrisia antes no Sermão do Monte, vai falar de novo. Mas aqui ele compara o nosso pecado a objetos no olho. Só que primeiro ele fala de um cisco, depois ele fala de uma viga. E é isso que o texto quer dizer mesmo. É viga de se usar em construção. Você fala assim, não cabe no olho. Eu sei. Jesus quer deixar bem claro que tem uma parede na sua frente e você não enxerga. E você enxerga aquele cisquinho no olho do outro. O que isso revela a nosso respeito? Revela como nós somos tendenciosos a enxergar nas faltas dos outros algo muito forte e minimizar a gravidade das nossas. Jesus falou, é o contrário, meu querido. É o contrário. Por quê? Porque a autojustiça é abominável aos olhos de Deus. Se você já olha para as falhas alheias como sendo ruins, as suas são ruins, mas as dele, Deus me livre. Você já expressa um espírito de autojustiça que é abominável ao Senhor. E lembra, repito aqui, eu estou falando dessas coisas porque eu não quero que você entenda que isso é problema dos outros. Isso é problema nosso. E Deus tem exemplos preciosos no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, uma das melhores histórias que nos desperta para isso é a história de Davi. Quando Natã foi conversar com Davi sobre o pecado dele com Batseba. E Natã, o profeta Natã, ele conta uma historinha de um homem muito rico, tinha muitas ovelhas e bois. E um homem pobre que só tinha uma ovelhinha, que era tão querida para ele que até dormia com a ovelhinha. Um dia, o rico recebe um viajante na sua casa e ele resolve fazer um banquete. O que ele faz? Ele pega a única ovelhinha do pobre. O Davi ficou incomodadíssimo. Ele falou assim, esse homem deve pagar. Aí Natã fala assim, Davi, tu és um homem. Aquele foi um momento para Deus usar Davi para compreender a viga no olho dele. Quando ele enxergava o cisco no olho daquele homem. A história que foi contada para ele pelo profeta Natã tratava de animal. E ele ficou irado. Diz o texto que ele ficou transtornado. Mas ele tinha tirado vidas. E não enxergava isso. Isso aconteceu com o homem segundo o coração de Deus. Eu creio que acontece com você e comigo também. No Novo Testamento, Jesus conta a história da parábola do fariseu e do publicano. E o fariseu é aquele homem religioso que não se considera tão pecador quanto o publicano, o cobrador de impostos. E novamente Jesus Cristo ensina que isso é hipocrisia. Eu estou dizendo essas coisas porque eu gostaria que você compreendesse que todas as vezes que eu e você falamos, nós nos colocamos numa posição de estarmos prontos para criticar. E nem sempre a gente está. É uma hipocrisia se nós não lidamos com os nossos próprios pecados e enxergamos rapidamente o pecado na vida do outro. Agora, preciso completar aqui com o versículo 5, porque o versículo 5 é muito precioso para fechar esse ensinamento. Não significa que a gente não está nem aí com o pecado na vida do outro. Olha o que diz o versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Em outras palavras, não é para dizer, seu hipócrita, não julgue, deixa quieto. Não é isso que Jesus diz. Tira primeiro a viga do seu olho. Faça isso, isto é, lide com o seu pecado primeiro. Portanto, não é errado ajudar o seu irmão. Pelo contrário, Jesus reprova a nossa cegueira. Porque a nossa cegueira é que nos torna inaptos a ajudar o nosso irmão. Mas ajudar o irmão não é uma opção, é uma ordem. No versículo 5. Você precisa lidar com o problema de superioridade, de autojustiça, de hipocrisia, sabendo que Deus pode julgar você por essas medidas de justiça que você usa. Mas a tônica de Jesus é, primeiro busque correção,
Jesus exorta-nos ao arrependimento, para então a gente ser bênção na vida de outra pessoa. Então eu gostaria que você entendesse que o arrependimento, ele é uma preparação para a gente ajudar outros pecadores. Você lembra quando Jesus falou com Pedro assim, olha, Satanás te procurou para peneirar. Satanás vos procurou para peneirar. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí Jesus fala uma frase genial. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus não só sabe que ele vai se converter, mas ele sabe que passar pelo tropeço e se arrepender vai prepará-lo para fortalecer os seus irmãos. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está ensinando a Pedro a tirar a viga do olho dele. Ele achava que ele nunca trairia o Salvador Jesus, mas ele percebeu que ele, mesmo sendo um líder entre os apóstolos, fez coisa vergonhosa. Teve medo de uma menina, teve medo de falar para as pessoas na rua, mostrando que ele estava tremendamente fragilizado e não havia compreendido a necessidade de tirar a viga do seu olho. Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui é que Jesus não está advertindo-nos em relação a esse espírito condenador, o espírito reprovador das atitudes dos outros, para que a gente diga, quem sou eu, né, pastor? Quem sou eu para julgar? Que é uma atitude muito cômoda. Não é isso que Jesus ensina. Jesus nos ensina a tirar a viga para ajudar o irmão que tem o cisco. Ele não despreza o cisco. Ele só está querendo que você aprenda a enxergar as suas falhas e a fazer com o irmão aquilo que você gostaria que fizessem com você, que corrigissem você. Essa é a regra áurea, a gente vai falar no próximo domingo. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem contigo. Mas tem uma segunda coisa no texto que Jesus despreza, e ela oferece o que Jesus reprova. E ela oferece um contraponto muito interessante para aquilo que eu falei até agora, que é o versículo 6. O versículo 6 fala o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. O que esse texto está dizendo, atenção agora, porque ele é um texto normalmente não bem compreendido. Ele é um texto que fala da importância de nós não termos um sentimento leve em relação àqueles que desprezam a verdade divina. Então Jesus primeiro repreende o espírito condenador, nos versos 1 a 5, e no verso 6 ele repreende o desprezo para com a verdade divina. Cães aqui não eram animais de estimação, tá? Então quando fala de cães, a gente está tão acostumado com cachorrinho bonitinho em casa, a gente se esquece que na Bíblia cães é a ideia de animal que está solto, que destrói, que devora, que estraçalha as coisas, por isso que o texto fala de despedaçar, né? E os porcos também eram sinônimos de imundície. Os dois, então, cães e porcos eram sinônimos de imundície. E o texto fala de oferecer aos cães o que é sagrado e oferecer aos porcos pérolas. Jesus não explica exatamente o que sagrado e pérolas significam, mas a maioria dos comentaristas tem entendido que são duas palavras para se referir à mensagem do reino, ao evangelho de Jesus Cristo. Isto é, quem não considera o evangelho precioso, que nem na parábola do colecionador de pérolas, que ele vende todas as pérolas para comprar uma pérola de grande valor em troca, não é? Quem não considera o evangelho precioso, ele pisoteia nas boas novas e ele despedaça os seus mensageiros. O provérbio então parece nos ensinar que tem um momento em que a gente para de partilhar a verdade espiritual com quem é continuamente escarnecedor do evangelho. E eu sei que esse é um assunto difícil. Você fala assim, pastor, a gente para de evangelizar. Mas eu quero primeiro apresentar uma razão do porquê Jesus Cristo fala isso. Ele preza a verdade do reino, a mensagem de boas novas. Tanto é que ela é comparada a dois adjetivos preciosos, sagrado, pérolas. A ideia de algo valoroso. E Jesus não tolera que o evangelho do seu Pai, o evangelho do Filho, o evangelho do Espírito, seja pisoteado em desonra para com a mais magnífica de todas as mensagens. Eu não estou dizendo com isso que a gente não evangeliza as pessoas que não querem Jesus. A gente só evangeliza as pessoas que querem Jesus. Até porque quem está nas trevas não ama a Cristo.
Não é disso que Jesus está falando. Ele não está dizendo assim, ó, procure as pessoas que gostem de mim. Não. No fundo, quem não é de Cristo não ama Cristo, odeia a Cristo. As Escrituras falam isso. Pode não parecer. Eles estão até assim, educados, comportados, conversam civilmente com você, civilizadamente, gente boa, mas no fundo eles odeiam a Cristo, eles estão nas trevas, e quem está nas trevas odeia a luz. É isso que o apóstolo João escreve no capítulo 3. Pois bem, então quando a gente evangeliza, é certo que a gente tem como alvo aqueles que estão nas trevas, que zombam do nome de Deus. Mas Jesus nos adverte a ter cautela, quando a mensagem já foi claramente dita, e talvez repetida inúmeras vezes, e ela é desprezada. Por quê? Porque quando a gente decide deixar de falar, a gente tem aqui um valor, a gente concede muito valor àquilo que é precioso aos olhos de Deus. Então o que eu quero mostrar com essa segunda parte da repreensão de Jesus Cristo, é que quem tem a prudência de não criticar o irmão, não é tolo para engolir todo desprezo para com o Senhor. Pelo contrário, ele se entristece profundamente com o desprezo da mensagem do Senhor. Inclusive, quando eu falo que tem um momento em que a gente prudentemente deixa de falar, não joga mais pérolas aos porcos, ou dá o que é sagrado aos cães, esse momento precisa ser feito com muito cuidado, com muita cautela, muita prudência, e tem que ser acompanhado de tristeza, que nem Jesus teve tristeza em relação a Jerusalém, porque Jerusalém não dava ouvidos à sua mensagem. Não pode ser acompanhado daquele senso de autojustiça ou de dever cumprido. Já fiz a minha parte, pastor, já falei. Eu não quis, o problema é dele. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de quem honra o evangelho tanto que se entristece dele ser pisoteado. Como porcos pisoteiam pérolas, porque para porcos pérolas não valem nada. É disso que Jesus está falando. E Jesus ensinou seus discípulos a fazer isso. Por exemplo, no capítulo 10 de Mateus, ele deu orientações aos seus discípulos de que eles iriam em diversas cidades, passando de casa em casa, falando do amor de Jesus Cristo, Salvador, e diz que aqueles que não recebessem e não ouvissem as suas palavras, eles deveriam sair da casa e sacudir o pó das sandálias. E o apóstolo Paulo leva isso a ferro e fogo, ele repete isso 3 vezes no livro de Atos. Ele faz isso em Antioquia, depois em Corinto e por último em Roma. Ele diz, vocês não querem? Ok, vou levar para a gente que vai abraçar essa fé. Mas eu creio que esse texto não está falando somente de evangelização, mas sim de toda a repreensão para conduzir alguém no caminho eterno. Você já teve momentos em que você repreendeu pessoas e elas não deram ouvidos? Parece haver um momento em que a gente as deixa. Por quê? Porque a gente entende que nós estamos repreendendo o zombador. E Provérbios fala que repreender aquele que zomba é inútil. Você não tem ouvidos. Eu quero terminar dizendo por que eu acho preciosa essa orientação de Jesus, embora ela nos pareça muito estranha. Pastor, parar de falar de Jesus, parar de repreender. Parece que a gente parou de amar. Eu disse no início uma frase que eu disse que eu ia voltar no fim. Eu quero que a gente entenda que honrar o próximo como nosso igual e respeitá-lo de tal forma que nós não o julgamos de maneira antibíblica, não significa que nós somos tolos ou simplórios. Porque nós também devemos amor para com o nosso Senhor, honra para com o nosso Senhor. E a mensagem dele é a expressão dos seus mais belos atributos. Portanto, o que eu quero dizer, quando Jesus Cristo ensina, não julgueis, mas também não joguem pérolas aos porcos, ele está nos ensinando como honrar o próximo sem desonrar o Senhor. Ele está nos pedindo para nós nos colocarmos, não de forma superior ao próximo, mas de forma humilde, amando o próximo, mas ao mesmo tempo que a gente não seja tolo no nosso comportamento com o outro, principalmente em relação àqueles que escarnecem o Senhor e o seu Evangelho. Por quê? Porque nós amamos a Deus. É por isso que eu consigo entender as orações imprecatórias do livro de Salmos. Quem fala só de amor, odeia essas passagens. Elas parecem não fazer sentido. Mas quem ama o Senhor
a tal ponto que se entristece pelo desprezo dos homens em relação à salvação do Senhor, eu consigo entender. Consigo entender o espírito por detrás dos salmos imprecatórios, aqueles que rogam maldição sobre os zombadores. Eu estou dizendo isso porque eu acho que Jesus é extraordinário quando ele nos ensina a unir as duas tábuas da lei, amor ao Deus e amor ao próximo. A gente não pode amar o próximo de tal forma que isso desonre Deus. E é claro que amar a Deus precisa sempre envolver amor ao próximo. Mas quando a gente não julga, não pense que a gente deixa as pessoas pisotearem a verdade de Deus. Portanto, Jesus Cristo está nos ensinando que não há inconsistência entre amor ao próximo e amor a Deus. Pelo contrário, o cristão que humildemente se coloca abaixo dos outros pecadores, ele não é tolo para com os escarnecedores da misericórdia. É por isso que nessa manhã nós vamos participar de uma mesa onde nós não escarnecemos do Senhor. Tanto não escarnecemos do Senhor que a Bíblia recomenda muito fortemente: cada um examine-se a si mesmo. Porque se nós nos julgarmos, diz 1 Coríntios 11:31, nós não seremos julgados. Isto é, se nós discernimos que o nosso coração é reto para com o Senhor, e Ele é pronto em receber o pão e o vinho, então nós não seremos julgados. Mas se nós não discernimos e participamos sem a devida compreensão, nós pisoteamos nesse evangelho. Nós despedaçamos essa mensagem. E é por isso que quem não está pronto e nem quem não tem condições de se avaliar não deve participar. Nós vamos orar preparando-nos para essa hora de ceia. Senhor, Tu nos ensinas a não julgar as pessoas, mas ao mesmo tempo a avaliar se elas te desprezam continuamente, repetidas vezes. Porque Tu nos ensinas a amar o próximo sem deixar de honrar o Senhor. Por isso a nossa oração nessa manhã é que ao participarmos do pão e do vinho, o Senhor permita que cada um aqui investigue o seu coração à luz da obra do Espírito Santo de Deus, para enxergar se de fato nós valorizamos a salvação de Jesus Cristo. Pois se porventura nós não entendemos essa salvação, e se nós não a valorizamos, nós não devemos participar, do contrário, somos alvo do Teu juízo, diz a Tua palavra. Por isso pedimos que Tu nos prepares o coração nesse momento, para que participemos tranquilos de que esse evangelho é precioso para nós. Nós já trocamos as outras pérolas pela pérola de grande valor. E queremos nos deleitar com ela agora. Oramos em nome de Cristo. Amém.